Existem casas que guardam histórias, mas algumas guardam coisas bem piores. Hoje, a gente vai mergulhar em um dos casos de assombração mais violentos e bem documentados da história. A Casa Sally. A lenda que todo mundo conhece fala de uma menina fantasma. Só que a verdade, como vamos ver, é muito mais sinistra. Essa frase, dita por alguém que viveu o terror na pele, já dá o tom do que vem por aí, né? A história popular da garotinha fantasma, ela é só o começo. Eu sou uma isca. A verdade é bem mais sombria. Capítulo 1. A lenda da casa. A história original. Toda assombração precisa ter uma origem, certo? E a da Casa Sally tá fincada numa lenda de muita dor e sofrimento. A lenda nos transporta lá pro século XIX. Imagina a cena. Uma menina de 6 anos, a Sally, com uma dor de apendicite terrível. O médico, achando que ela já estava sob efeito da anestesia, começou a cirurgia. Só que ela não estava. Os gritos de agonia dela ecoaram pela casa, enquanto ela morria ali, na mesa de operação. E dizem que esse grito nunca mais parou. Só que é aqui que a história dá uma virada bizarra. Simplesmente não existe nenhum registro oficial de que Sally tem existido. Nenhuma certidão de óbito, nada nos jornais da época. A teoria mais sinistra é que a história da menina é uma pura invenção. Uma máscara, sabe? Para esconder a verdadeira e terrível natureza do que ou de quem realmente habita aquela casa. Capítulo 2. Uma nova família chegada dos Pickman. E foi bem no meio dessa incerteza toda que décadas depois, uma jovem família entrou, sem fazer a menor ideia de que estavam se mudando para o epicentro de um verdadeiro pesadelo. A Debra era fascinada pelo paranormal, uma curiosidade que, ironicamente, estava prestes a se transformar num tormento. Já o marido dela, o Tony, era o oposto completo. Um cético de carteirinha, e o que quer que estivesse na casa ia usar essa divisão para acabar com eles. No comecinho, eram sons, sussurros, sabe? Coisas pequenas. Luzes piscando, barulhos estranhos no meio da noite. Eles botaram a culpa na fiação velha. Tentaram de tudo para achar uma explicação lógica, mas não tinha nada de errado com a casa. O erro era pensar que eles estavam sozinhos ali dentro. Capítulo 3. O terror aumenta o quarto do bebê. Com a chegada do bebê, a presença na casa mudou. Deixou de ser sutil. Ficou ousada e focou toda a sua energia no lugar mais sagrado e vulnerável da casa. O quarto da criança. A cena era, no mínimo, perturbadora. Os ursinhos de pelúcia do bebê, que deveriam estar na prateleira, estavam no chão, mas não jogados de qualquer jeito. Eles foram cuidadosamente arrumados em um círculo perfeito, como se estivessem participando de algum tipo de ritual silencioso. Ninguém da casa tinha feito aquilo. Numa tentativa desesperada de manter a sanidade, eles desfazem o círculo, botam os ursos de volta no lugar, apagam a luz e fecham a porta, como se pudessem trancar o inexplicável ali dentro e esquecer. Mas eles mal chegam na escada quando ouvem clique, aquele som que todo mundo conhece, o som inconfundível do interruptor de luz do quarto do bebê. O som que confirmava o maior medo deles. Eles sobem as escadas correndo. O quarto, iluminado. E os ursos, de volta no chão, espalhados. Naquele momento, não havia mais como negar. Não tinha mais para onde fugir da verdade. Um jogo muito perigoso tinha acabado de começar. Capítulo 4. O alvo é Tony. Ataques direcionados. A partir daquele momento, a entidade revelou o seu verdadeiro objetivo. Não era sobre assustar, era sobre atormentar. E ela escolheu um alvo específico. O cético, o Tony. A violência era quase sempre contra os homens. A teoria inicial, claro, se conectava com a lenda. A raiva de Sally contra o médico que a fez sofrer, agora toda projetada no Tony. Uma vingança
que atravessou mais de um século. E os ataques eram físicos, eram brutais. Arranhões que pareciam feitos por garras simplesmente surgiam no corpo dele. Marcas de mordida inexplicáveis. Pequenos focos de incêndio que começavam do nada, perto dele. E as visões. Uma menina pálida, observando dos cantos escuros. O pior, uma velha decrépita, com vermes, se contorcendo na boca aberta dela. O momento mais chocante de todos aconteceu na frente das câmeras. Durante uma investigação para um programa de TV, com Tony sentado e todo mundo vendo, arranhões vermelhos e profundos se formaram no corpo dele, desenhando as iniciais, Mick. As iniciais de Michael Serier, código Fine. O primeiro dono da casa. A entidade estava, literalmente, assinando a sua obra de arte macabra. E é aqui que está a verdadeira tragédia da história. Enquanto a entidade torturava o Tony, a Debra, desesperada por uma resposta, se apegou à ideia de que era só uma criança perdida, precisando de ajuda. Essa diferença de visão abriu um abismo entre o casal, isolando Tony no meio do terror e destruindo a família por dentro, que era exatamente o que a entidade parecia querer. Mas o pior ataque não era o que deixava marcas na pele, era o que acontecia na mente dele. Sussurros constantes que o mandavam matar a esposa. Uma raiva que não era dele o consumia dentro daquelas paredes. Teve uma vez que ele teve um apagão de memória, só para descobrir, depois que ele tinha atacado violentamente o gato da família, a entidade não queria só machucá-lo, queria usá-lo, queria possuí-lo. Capítulo 5. Fuga desesperada, o ponto de ruptura. Eles aguentaram 2 anos de inferno. A entidade era sádica, alternando momentos de calma com ataques violentos, só para Faz-Claus duvidar da própria sanidade. Mas toda tortura tem um limite, e o deles estava prestes a chegar da forma mais brutal que se pode imaginar. O ataque final foi basicamente uma tentativa de assassinato. Uma força invisível agarrou Tony no topo da escada e simplesmente o arremessou lá para baixo. Ele não caiu. Ele foi jogado, com vários ossos quebrados. A ilusão da Debra finalmente se quebrou. Aquilo não era uma criança, era um demônio. 3 semanas depois, eles fugiram, deixando absolutamente tudo para trás. Capítulo 6. O mal permanece, o legado da casa, mas o mal não foi embora com eles. A saída dos Pickman não foi o fim da história. Foi só o fim de um capítulo. A casa continuou sua saga de terror. A inquilina que veio depois foi pega fazendo rituais satânicos com um pentagrama pintado no chão do porão. A fama da casa explodiu. Equipes de televisão, investigadores paranormais do mundo todo foram para lá. E todos, sem exceção, relatam atividades inexplicáveis e uma sensação de maldade que toma conta do lugar. Talvez a evidência mais perturbadora de todas seja bem recente. Em 2018, uma gravação de áudio foi capturada dentro da casa. Os relatos dizem que ouvir essa gravação causa sensações de pavor, de angústia e até trauma físico. É como se um pedaço do mal daquela casa tivesse sido aprisionado no som. A história da Sally, no fim das contas, não é sobre o fantasma de uma menina, é sobre uma entidade demoníaca que usa essa história como um disfarce perfeito. O mal ainda mora naquela casa. E a pergunta que fica é: se essa gravação estivesse disponível, alguém teria coragem de apertar o play e ouvir o que ela tem a dizer?